Hoje, a maioria dos astrônomos, em suas tentativas de explorar o universo, reconhecem que o universo parece estar se expandindo, e isso está de acordo com a Bíblia. Vários cientistas renomados, que antes eram defensores de teorias evolucionistas, hoje mudaram de opinião devido a informações descobertas em DNA humano. Quais são essas tal descobertas que têm feito pessoas importantes como Bill Gates, Bill Clinton e vários cientistas renomados terem que admitir a existência de um Deus criador? Muitas pessoas religiosas acreditam em Deus, mas nunca provaram sua existência. Quando questionadas sobre os motivos de sua crença em Deus, as pessoas frequentemente respondem mais emocionalmente do que racionalmente. Deus deseja que nossa fé nele seja fundamentada em evidências robustas e nos desafia a alcançar isso. Examine tudo, segure-se ao que é bom. Este vídeo nos ajudará a responder a esse desafio, examinando as evidências científicas e físicas da existência de Deus. Antes de nos aprofundarmos neste tópico, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Vamos começar. Uma das questões mais urgentes que constantemente ocupa o pensamento humano é como o universo foi formado ou quem criou o universo. Em resposta a essas perguntas, várias crenças foram propostas. A religião e a ciência são dois lados principais, cada uma oferecendo seus próprios argumentos e respostas para a origem do universo. A ciência apresenta várias teorias para a origem do universo, mas a teoria mais amplamente aceita é que o Big Bang desencadeou o nascimento do universo. De acordo com a teoria do Big Bang, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, o universo estava concentrado em um ponto inimaginavelmente pequeno, contendo toda a matéria, que explodiu e subsequentemente esfriou à medida que se expandia. Mais tarde, durante essa expansão, as reações que forjaram as primeiras estrelas, galáxias e tudo o que observamos no universo hoje foram instigadas e ligadas. Como cristãos, acreditamos firmemente que Deus é o Criador do universo. Hebreus 11:13 afirma: "Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível." Queridos, existem duas explicações para a origem do universo. Uma é especulação e a outra é revelação pela fé. Aceitamos a revelação através da palavra de Deus. Deus nos forneceu uma narrativa escrita, resumindo seus atos criativos. Infelizmente, muitas pessoas tendem a ignorar o que Deus afirmou e baseiam sua compreensão dos eventos passados em filosofias seculares. Hoje em dia, muitos desconsideram os fatos registrados na Bíblia, contradizendo a história escrita e os relatos de testemunhas oculares. Imagine se as pessoas aplicassem esse tipo de pensamento a outras áreas de estudo. E se historiadores rejeitassem a história registrada, declarando que a Primeira Guerra Mundial nunca ocorreu, pois sua filosofia não contempla a possibilidade de uma guerra mundial? Isso lhe pareceria razoável hoje? Muitos rejeitam a noção de uma criação sobrenatural e bíblica simplesmente porque abraçam prontamente a filosofia do naturalismo, a crença de que a natureza é tudo o que existe. A teoria do Big Bang está enraizada na filosofia do naturalismo, que admite apenas a natureza. Um naturalista insistiria que o universo foi gerado por processos que estão atualmente em curso dentro dele. O Big Bang se baseia nessa suposição crucial de que o modelo do Big Bang tenta explicar a formação de todo o universo pelos processos atualmente em funcionamento dentro do universo. Acredita-se que as estrelas, planetas e galáxias tenham sido formados naturalmente pelas leis da natureza atualmente em vigor. Ironicamente, a única coisa que o Big Bang não explica é a origem do universo. Nem todos os cientistas concordam com a teoria do Big Bang porque ela tem muitas contradições.
A teoria do Big Bang é um produto do pensamento humano distorcido que nega a existência de Deus. É particularmente preocupante que muitos cristãos professos tenham sido enganados pela teoria do Big Bang, possivelmente sem perceber suas bases ateístas. Eles escolheram reinterpretar os ensinamentos claros das Escrituras na tentativa de alinhá-los com crenças seculares sobre as origens. Um famoso evolucionista, uma vez, foi questionado sobre onde o Big Bang se originou, e ele respondeu: se alguém lhe perguntar de onde vem a energia das massas, pergunte a eles de onde Deus se origina. Em sua resposta, o evolucionista disse algo mais profundo do que ele pensava. Pois algo deve ser eterno. A energia das massas é eterna ou Deus é eterno. Agora, a ciência nos ensinou muito sobre massa e energia. Uma delas é que ela degrada. A eternidade da massa e energia não tem significado, mas a eternidade de Deus, sim, como mencionado no Salmos 102, 25. Desde o princípio, tu fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Queridos leitores, este salmo é um hino às glórias de Deus como Criador, que permanecerá inalterado mesmo depois que suas obras mudarem. O Deus que servimos é eterno em toda a criação. O poder de Deus é demonstrado desde o crescimento de novas plantas na primavera até a formação de nova vida no útero. Ele mantém as estações benéficas, a vida de cada criatura está em suas mãos. Ele dirige o curso das estrelas e chama cada estrela pelo seu nome, como o Salmo 147 se refere. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo nome. Grande é o nosso Senhor e vasto em poder. O seu entendimento é infinito. Que contraste! Aquele que cuida de nossos corações é o próprio Deus, que não apenas conhece o número das estrelas, um número tão vasto que não pode ser expresso pelos números humanos, mas tem um nome para cada uma. Em todos os lugares que olhamos, o poder de Deus está presente e testemunha sua grandeza. Por isso, o salmista Davi disse: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Este é um salmo maravilhoso e admirável. Os céus declaram a glória de Deus. Isso nos lembra do que o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos 1:20. Pois os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. A natureza tem sido claramente percebida desde a criação do mundo, nas coisas que foram feitas. Em outras palavras, os céus proclamam a sabedoria de Deus, o poder de Deus e também nos contam algo sobre o plano e propósito de Deus. Desde o início, a criação tem sido a principal testemunha de Deus para o homem. Agora, não há dúvida de que o universo que Deus criou é imenso. As Escrituras Sagradas falam sobre 3 céus. O primeiro céu, também conhecido como céu atmosférico, é o domínio onde habitam os pássaros do céu. O segundo céu, que seria a dimensão das estrelas ou o céu estelar, é descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios 6:12 como regiões celestiais de onde Satanás e seus demônios operam. E o terceiro céu, que é o lugar de habitação de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, narra que ele foi arrebatado até o terceiro céu, onde ouviu palavras inefáveis. Agora sabemos que a distância entre a Terra e a Lua, por exemplo, é muito grande, mas quando se começa a medir as distâncias que existem, por exemplo, para o planeta Marte ou para qualquer outro planeta, então a distância até a Lua não parece mais tão grande quanto parecia. E quando medimos a distância até as estrelas mais próximas, como a constelação de Andrômeda, por exemplo, então podemos dizer que o homem ainda não viajou tão longe no espaço.
Hoje, a maioria dos astrônomos, em suas tentativas de explorar o universo, reconhecem que o universo parece estar se expandindo, e isso está de acordo com a Bíblia. Vamos ler Isaías 40:22. Ele estende os céus como um toldo e os estende como uma tenda para neles habitar. Queridos amigos, a Terra está situada em um universo ainda maior, e o trono de Deus está muito além do alcance dos telescópios mais poderosos que exploram o vasto espaço cósmico. Deus fez o universo enorme e todas as pessoas deveriam se maravilhar com essa imensidão. Os cientistas afirmam que o universo visível contém mais de 10 bilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias tem um diâmetro que se estende por milhões de trilhões de quilômetros. E cada uma contém centenas de milhões de estrelas. Embora incompreensível, estima-se que o universo contém alguns milhões de trilhões de estrelas. Muito antes de existir o telescópio, as escrituras sagradas declararam que os humanos seriam incapazes de determinar o número exato de estrelas devido à sua imensa quantidade. Mas Deus conhece o número exato e chama cada estrela pelo nome, como o Salmo 147 implica. No Salmo 8, 13 e 4, o salmista Davi disse: "Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu estabeleceste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites." Ao mesmo tempo que a astronomia nos mostrou a magnitude das obras de Deus, também ficou claro quão insignificantes os humanos são em comparação com a enormidade da criação. Se a Terra é um grão de poeira no universo, então o que são os humanos em comparação? Eles são menores do que uma pequena gota d'água no meio do oceano. Além disso, enquanto a Terra, o Sol e as estrelas permanecem por milhares de anos, a vida humana é como o orvalho da manhã que rapidamente desaparece. De certa perspectiva, os humanos são insignificantes no espaço e no tempo. Hoje estamos aqui, mas amanhã teremos ido embora. Por outro lado, se perguntarmos aos cientistas sobre os humanos, eles nos diriam que, estritamente falando, os humanos são compostos por elementos químicos como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e outros. A partir dessa perspectiva, a importância dos humanos não parece significativa. Afinal, alguém poderia comprar todos esses elementos químicos que compõem um humano por uma pequena quantia de dinheiro. O que é um humano? Além disso, até onde nossos cientistas foram capazes de descobrir, parece que somos os únicos seres inteligentes neste universo. Não importa quantos sinais eles enviem para o espaço, não há resposta. E se os humanos são os únicos seres que têm consciência de sua própria existência neste vasto universo, não podemos deixar de perguntar: por que nós? Além disso, atualmente existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. O que sou eu entre tantas pessoas? Sou importante para alguém? Por que estou aqui? Qual é o meu futuro, meu destino? Embora o homem possa parecer insignificante ao considerar a imensidão do espaço e do tempo, ele é, no entanto, o foco da atenção especial de Deus. Como o salmista declara: "Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste." Salmo 8:5. Ele o coroou de glória e honra. A importância do homem deriva da explicação do salmista sobre as ações de Deus em relação a ele. O homem é uma criação especial de Deus. Portanto, mesmo que o homem seja frágil e temporário, Deus o criou à sua imagem e semelhança, o que o torna especial e superior a toda outra criação. Por essa razão, renunciamos veementemente à teoria de que o homem evoluiu dos macacos. Séculos atrás, Deus revelou a Jó um segredo surpreendente que Jó não compreendeu durante sua vida. Refira-se a Jó 38:22. Você já descobriu os tesouros da neve? Nenhum indivíduo daquela época poderia ter compreendido totalmente os tesouros escondidos dentro da neve. No entanto, com a invenção do microscópio, agora podemos apreciar plenamente esses cristais intricados. Vamos descobrir o que a ciência diz sobre os flocos de neve. Podemos ver isso como um tópico simples,
Mas uma vez que contemplamos a beleza dos flocos de neve, ficaremos surpresos. Os flocos de neve consistem em cristais de gelo variando de 2 a 200, cada um com formas únicas. Essas formas são influenciadas por inúmeros fatores, como pressão, temperatura, poeira suspensa, umidade, velocidade do vento e muito mais. Cada flocos de neve é único, mas todos compartilham a mesma simetria hexagonal. Um certo escritor afirmou: sob o microscópio, vejo que os flocos de neve são milagres de beleza. É uma pena que essa beleza passe despercebida e não seja apreciada por outros. Cada cristal é um design requintado. E nenhum dois desenhos são idênticos. Quando um floco de neve derrete, seu design único é perdido para sempre. Um testemunho da natureza transitória de tal beleza. Queridos leitores, a cada ano milhões e milhões de cristais de gelo caem na Terra durante as nevascas, e nenhum dois flocos de neve são iguais. Isso exemplifica o poder criativo de nosso Deus amado. Assim como cada cristal de neve é formado de forma única, cada ser humano também é único e ocupa um lugar especial aos olhos de nosso Senhor. Assim como a mão criativa de Deus forma cristais de gelo com cuidado e precisão, Ele também molda cada indivíduo para refletir sua glória. Comparados ao resto da criação, os cristais de neve podem parecer simples. No entanto, mesmo os incontáveis cristais de neve formados a cada dia não escapam à atenção do grande arquiteto, um testemunho de seu cuidado e onipotência. Agora, se as simples moléculas de água que formam os cristais de gelo exibem uma estrutura fantástica, o que isso nos diz sobre o brilho do design por trás de moléculas grandes e complexas, como o ácido desoxirribonucleico, comumente conhecido como DNA? O DNA é composto por 4 produtos químicos: adenina, guanina, citosina e timina, abreviados como A, G, C e T. A disposição dessas 4 bases, também conhecidas como nucleotídeos, atua como um plano para as células se replicarem e posteriormente formarem proteínas a partir de aminoácidos. Essas proteínas, então, desempenham várias funções dentro da célula, desde o crescimento do cabelo até a conversão de alimentos em energia. O DNA contém o plano para toda a vida e é o mecanismo de armazenamento de informações mais extensivamente usado conhecido no universo. O Dr. Geis fornece o seguinte exemplo para ilustrar a eficiência do armazenamento de DNA. Uma partícula de DNA do tamanho da cabeça de um alfinete contém as informações de 20 bilhões de livros de 189 páginas cada. Uma pilha desses livros cobriria 909 vezes a distância da Terra à Lua. Bill Gates também disse uma vez: de fato, a incrível capacidade de armazenamento do DNA levou alguns cientistas a tentarem usá-lo como uma loja de informações. O Extreme Tech relatou que um bioengenheiro e geneticista do Instituto Wise da Universidade Harvard conseguiu armazenar 5,5 petabytes de informações, quase 700 terabytes, em um único grama de DNA. O Dr. Geis, ex-professor de Sistemas de Informação, explica: nunca foi demonstrado que um sistema de codificação e a informação semântica não podem se originar por si mesmas através da matéria. Teoremas de informação prevêem que nunca será possível a origem puramente material da vida. É assim descartada, literalmente, a possibilidade de que o DNA, com toda a sua complexidade majestosa, precisão e necessidade para a vida, possa ter evoluído. O código de programação e o design de um sistema tão incrível indicam um designer altamente inteligente, e esse designer e criador é Deus. Vários cientistas proeminentes que antes eram defensores da evolução mudaram de opinião com base nas descobertas de informações encontradas no DNA. Dean Kenyon, um professor de biologia que repudiou seu livro anterior sobre evolução darwiniana, afirmou: Francis Crick, um dos biólogos que descobriu a estrutura de hélice dupla da molécula de DNA,
acredita que é muito complexo para ter sido formado por eventos aleatórios. Sua hipótese é que seres extraterrestres inteligentes devem ter enviado DNA para a Terra para semear a vida aqui. Nos últimos anos, a posição do proeminente filósofo Antony Flew, um defensor tenaz do ateísmo por meio século, tomou um rumo radical. Aos 81 anos, ele começou a acreditar que uma inteligência deve ter intervindo na criação da vida. O que causou essa mudança? Um estudo do DNA. O código de programação e o design de um sistema tão incrível quanto o DNA indicam um designer altamente inteligente. E esse designer e criador é Deus. Muitas pessoas ao redor do mundo não acreditam que Deus exista e se autodenominam ateus. Outros acreditam que Deus existe, mas não provaram sua existência. E há outros, como os agnósticos, que não têm certeza se ele existe ou não. Bem, Deus tem algo a dizer para aqueles que acreditam que ele não existe, então vamos ler Romanos 1:20. Esta escritura se aplica a todos os seres humanos que já viveram. Desde o início, as pessoas têm sido capazes de ver as coisas que foram feitas por Deus e a incrível complexidade e ordem da criação. Mas por milhares de anos, a humanidade estava inconsciente de uma parte incrível da criação que está escondida dentro das células de cada ser vivo: o DNA. Em 1953, James Watson e Francis Crick se tornaram os primeiros cientistas a formular uma descrição precisa da estrutura complexa da molécula de DNA em dupla hélice. Desde que o DNA foi descoberto, tem sido uma área fascinante para a pesquisa. Em 1990, os cientistas começaram a trabalhar na sequência do genoma humano, e em 2000, o esboço do trabalho foi concluído. Em 6 de junho de 2000, o presidente Bill Clinton parabenizou aqueles que haviam completado a sequenciação do genoma humano e reconhecido o DNA como a criação de Deus. Ele afirmou: "Hoje estamos aprendendo a linguagem na qual Deus criou a vida. Sentimos ainda mais admiração pela complexidade, beleza e maravilha do presente mais divino e sagrado de Deus." O diretor do projeto Genoma Humano, Francis Collins, falando após o presidente, disse que é humilhante e inspirador perceber que demos a primeira olhada em nosso próprio manual de instruções, antes conhecido apenas por Deus. Agora, a Bíblia indica que a formação das partes do corpo, bem como a ordem em que aparecem, envolve a existência de um livro simbólico cujo autor é Deus. Considere a seguinte descrição inspirada pelo rei Davi no Salmo 139:16. "Os teus olhos viram meu embrião, e em teu livro todas as coisas que foram posteriormente formadas foram escritas, sem que nenhuma delas faltasse." Davi não apenas louva a autoria pessoal do Criador de seu corpo, mas também sua impressionante habilidade. Deus cria um embrião que, em 10 semanas, torna-se um feto na escuridão absoluta do útero, longe dos holofotes, isolado do mundo exterior. Deus supervisiona o crescimento das células, especializações ocorrem, membros se formam, sistemas começam a funcionar. Fui tecido nas profundezas da terra, uma metáfora para o útero, sendo um lugar escuro e inacessível. Quando o salmista afirma que em seu livro foram escritas todas as coisas que foram posteriormente formadas, sem que nenhuma delas faltasse, adiciona outra razão para louvar a Deus: seu design premeditado do trabalho. A montagem de um bebê não é um acontecimento momentâneo, mas o fruto de um plano longamente considerado e preparado. No livro de Deus, uma metáfora que se refere ao seu plano eterno, tanto o código genético de cada pessoa quanto o plano de sua vida estão lá, incluindo quantos dias viverão e o que acontecerá em cada um deles. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, diz que o Senhor trabalha todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Isso significa que sua vida tem um propósito. Você tem uma missão a cumprir, meus amigos.
A existência de Deus é real. A Bíblia nos revela o extraordinário poder de nosso Deus. Este vídeo é muito curto para falar sobre as maravilhas de Deus. O que diríamos sobre o mar, os animais, as plantas, as estrelas? Tudo foi criado e é sustentado pela poderosa mão de Deus. Como resultado, somente Ele é digno de receber toda a glória, honra e adoração. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de compartilhar uma nota adicional com você. Os versículos 1 e 2 de Gênesis 1 são divididos por um intervalo de tempo. Não sabemos quanto tempo dura, mas isso explica a controvérsia sobre por que os cristãos dizem que a Terra tem 6.000 anos de idade e os cientistas afirmam que a Terra tem 4 milhões de anos de idade. A queda de Lúcifer ocorreu neste intervalo de tempo que divide esses dois versículos. Estamos nos aproximando do final deste vídeo e esperamos que essa informação seja uma grande bênção para a sua vida. Se ao assistir este vídeo você experimentou a presença divina e deseja ter um encontro transformador com Cristo, começando uma nova fase da sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso, convido-o amorosamente a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Que tal compartilhar este vídeo para que as pessoas possam entender que Deus existe? Sem mais delongas, me despeço agora até o próximo vídeo. Até logo.